Eu vou ler aqui o penúltimo capítulo. Penúltimo? Gente, agora eu fiquei até na dúvida se é o último. Não, mas é o penúltimo. Penúltimo. Nossa, e é um capítulo super bonito, lindo. O outro dia eu reli, e aí outro dia eu comecei a gravar e aí deu problema, e enfim. Tem acontecido isso direto. Acho que por isso, inclusive, que eu tô demorando tanto pra colocar, porque eu tô gravando mais de uma vez, tô dando problema no áudio, eu não sei o que acontece, mas enfim. Meu corpo de palavras. Eu escrevi com fúria nos anos que se seguiram a minha primeira poesia. A escrita foi se tornando dolorida. Dizia de uma criança que chutava o cimento, que se sentia encurralada, que questionava a existência de Deus, que sangrava com a desigualdade do mundo. Tão calada sobre o essencial, eu agora gritava. Naqueles dias não importava se era bom ou ruim o que escrevia. Importante transformar dor em marca. Forjar um corpo para além do corpo, na letra. Um dia meu pai apareceu com a ideia de fazer do meu rastro de palavras um livro. A proposta me assustou e encantou. Tinha dúvidas bem gordas sobre se era merecedora de transformar minha mais bem-sucedida tentativa de viver em algo tão grandioso quanto um livro. Mas meu pai achava que sim, e naquele momento era o suficiente. De repente, a filha errada estava no palco do teatro familiar, pronta para ser exibida no público. É, filho, isso mesmo, você nasceu no inverno. Pronta para ser exibida ao público. Minha mãe fez vestido novo para mim e para ela. Eu dei entrevistas para a imprensa da cidade, posei para fotos. O livro foi lançado no salão do Clube Ijuí, numa noite de casa cheia. Uma multidão de amigos dos meus pais compareceu para prestigiar minha sessão de autógrafos. Pela primeira vez, eu, a menina esquisita dos cantos escuros, estava iluminada. Era a autora de Gotas da Infância. O título era do meu pai, o desenho pretensioso da capa era meu. Quando a festa acabou, descobri que restava nua. Meu livro não era feito de letras, mas de carne. Eu senti como se cada um que tivesse levado o livro para casa possuísse agora um pedaço de mim. Me senti exposta na praça central da cidade, aquela que um dia atravessei para botar fogo na prefeitura. Exposta não apenas com minha pele, eram minhas vísceras que pendiam ao sol, e também o meu sexo. Eu não mais me pertencia. Ser lida por todos e por nenhum foi interpretado como um estupro. O livro respirava como um corpo, meu corpo. Encarnar-me em letras para mim não era metáfora. Quando me tornei repórter, sofria se alterassem meu texto. Até hoje eu não suporto. Eu sou aberta a sugestões, mas quem escreve com palavras minhas sou eu. E meus textos sou autor de todas as vírgulas. As faltas e também os excessos me pertencem. Só assim sustento o frágil equilíbrio que me mantém na posse de mim mesma. Como explicar isso para um editor de jornal ou revista? E, caso explicasse, além de me classificarem como louca, e as mulheres são sempre classificadas como loucas ou como vagabundas, variando conforme o caso. O que mudaria? Eu lutei desde os primeiros dias em uma redação pelas minhas palavras. Nas muitas vezes em que meus textos foram mutilados, com mais frequência nos primeiros anos da minha vida de repórter, me encolhia no lugar mais protegido da casa em que morava no momento e ficava horas por lá, até refazer a minha pele. Como Harry Potter, eu às vezes habitava o armário, no meu caso, por vontade própria. Oi, filho. Não quero trabalhar. Vou dar um beijinho aqui. Escola em casa, né, gente? Me perdi. Achei. Desde que comecei a escrever,
Eu ganhei uma saúde de gata vira-lata. Algumas vezes liguei para a redação para avisar que não poderia trabalhar porque estava doente. Mas era mentira. Ou pelo menos não se tratava de uma gripe forte ou de uma intoxicação alimentar. Nessas ocasiões, faltava ao trabalho porque depois de grandes embates eu tinha perdido palavras, frases, parágrafos inteiros e não reconhecia partes do texto corpo como minhas. Isso me produzia uma sensação de não lugar, de perda das fronteiras corpóreas. Não sabia mais onde começava nem onde acabava. Não poderia encarar aqueles que haviam me violado. Eu não sou capaz de esconder sentimentos, o que faz de mim uma aleijada social. O que vivo escapa pelos meus olhos. Quando meus textos eram despersonalizados, sentia o corpo esburacado. Surpreendia-me que não deixasse sangue atrás dos meus passos. Precisava curar o invisível, mais concreto de mim, para poder entrar na redação no dia seguinte e recomeçar a brigar. Nesses anos todos, testemunhei muita gente se alienar da própria escrita para não sofrer. É uma alternativa, bem cara. Para mim, essa escolha nunca foi nem desejo nem possibilidade. Eu era o que escrevia. Sou. Os melhores chefes que tive eram também grandes leitores, de livros e de gente. Faziam observações, mas não colocavam uma vírgula própria. Me devolviam o texto para que eu fizesse do meu jeito, se achasse sentido. Com esses nunca adoeci. Uma vez um editor reescreveu meu texto inteiro em uma reportagem que me custara muito. Reduziu pessoas reais a alegorias de seus fantasmas. Não restou uma palavra viva. Naquele dia ele foi a Brasília para uma reunião. Deixou um novo texto em cima do teclado do meu computador. Era todo dele, um monstruário de suas dificuldades com o tema. Eu percebi que eu precisava fazer um gesto radical se quisesse proteger as pessoas que me contaram suas histórias, assim como minha própria integridade, em um sentido profundo. Amassei o texto e botei no lixo. Quando ele me ligou para perguntar do fechamento, eu assumi. Eu botei teu texto no lixo. Apurei essa reportagem por muito tempo, gravei e transcrevi cada palavra que me disseram, para que fosse exata, e me dediquei muito a escrever um texto que chegasse o mais perto das verdades todas. Se tu queria escrever sobre o tema, deveria ter feito a matéria. Essa é minha. Recuperei meu texto e o coloquei no arquivo final. Quando o editor voltou, me tirou 2 páginas como castigo, não me demitiu e nunca voltamos a falar no assunto. Sempre cuidei do meu texto até o momento de ir para a gráfica. Ficava perto dele enquanto passava por todas as etapas. Aprendi a dominar o processo para poder acompanhá-lo. Tenho grande respeito pelo fotógrafo, o diagramador e a equipe de revisão, com quem discuto o melhor jeito de narrar aquela história desde o início. Eu sei que numa reportagem, cada um conta uma parte. E para contar bem a sua parte, é preciso primeiro se sentir parte. Como editora das minhas reportagens, a mim cabe garantir que todas as partes dialoguem entre si. Quando me descobriram pela redação das madrugadas, a última a ir embora, alguns colegas achavam que eu era exagerada. Eu sou exagerada. Por que eu não deveria ser exagerada? Não sei. Minha vigília é pelas pessoas que abriram a porta para poder me receber e se contar. É pelo respeito que tenho pela minha própria vida, que se expressa na narrativa da vida de um outro. Se traísse ou permitisse que traíssem as histórias abaixo do meu nome, eu tenho a sensação de que elas viriam bater à minha janela como seres a quem lhes tivesse roubado pernas e braços, um pedaço do fígado, o coração, escorrendo, como numa pintura de Salvador Dalí. Se isso é loucura, acho que a minha faz mais bem ao mundo do que a lucidez de uns tantos. Publicar meus textos, seja em papel ou na internet, por muito tempo me provocou um sentimento ao mesmo tempo fascinante e aterrador. De certo modo, era flertar com o risco de me perder ao me dar ao outro, já que é o meu corpo que eu ofereço. Às vezes passava noites acordando em susto depois da publicação de uma reportagem ou de um artigo ou do lançamento de um livro.
com a sensação de estar sem pele e sobrar em carne viva, ou com um buraco entre os seios por onde os leitores podiam investigar meu fundo sem fundo, como se eu fosse uma daquelas aberrações de circo expostas à visitação pública. Às vezes ainda é assim. Volto a vestir a nudez do meu primeiro livro, aos 11 anos. Aos 11 anos ela escreveu um livro. Mas hoje há uma parte vital de mim que se coloca fora de alcance. É a parte que me mantém sã. Sou lida, mas o corpo me pertence. Gotas de Infância marcou o fim da infância. Eu parei de escrever. Cessei. Tranquei as letras em lugar inalcançável até para mim. E entrei na adolescência sem palavras. Acabamos esse capítulo, hoje com participação ativa de Arthur. Né? O que você achou, filho? Curioso. O que você entendeu da história? Nada. Nada? Só achei curioso. Qual parte que você achou curiosa? Toda. Toda? Fala um pedacinho do que você lembrou, que você pensou assim, nossa, que curioso. Não tá entendendo Nada? nada. Teve uma hora que você achou engraçado? E é seu filho, né? Meu filho, olha, essa lindeza. Não sou lindeza.